Paraíba, 12 horas, 5 minutos agora, meio-dia. Eu quero que você, se possível, pare tudo o que você está fazendo agora. Porque nós vamos mostrar mais um caso de violência doméstica. Uma denúncia que está sendo investigada pela Polícia Civil e que envolve um casal de médicos. É isso mesmo. Vejam só, acompanhem comigo essas imagens. Flagradas por câmeras de segurança do apartamento da família. Eu não sei se vocês estão vendo a mesma coisa que eu, tá? E daqui a pouco eu digo o porquê que eu tô dizendo isso, porquê que eu tô questionando isso a você. Mas o que eu tô vendo são registros de agressões por parte do homem a uma mulher, contra ela. Ô, Cristina, tem uma criança ali na cama também, ali? É, tem uma criancinha, ó. Inclusive, agressões essas na frente de uma criança que tenta intervir, que tenta separar a briga. Tudo isso presenciado por uma criança. Peraí, isso é uma arma, Cristina? Isso é uma arma? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Por que é que eu tô falando? Por que é que eu questionei se você tá vendo a mesma coisa que eu? Olha só quantos casos. Olha só quantas vezes. Inclusive ele com a arma em punho, ó. Na frente de tem uma outra mulher ali, né? Tem uma outra mulher. Isso é uma cusparada, né? Isso é uma cusparada. Tá? Na maioria dessas imagens, o homem aparece com uma arma. Paulo Neto, a arma é registrada? Não sei. Ele tem porte de arma? Não sei. Jaceline Marques está ao vivo e vai trazer todas as informações sobre esse caso. Jace! Que imagem, Jaceline? Que imagem, Jaceline? Boa tarde. Oi, Paulo. Boa tarde para você, boa tarde para a Paraíba inteira, né? Infelizmente, mais um caso de violência contra a mulher. Absurdamente, a gente assiste as imagens, inclusive as imagens mostram as crianças, né? Naquela cena de horror. Arma na mão, criança perto, agressão. Eu tô aqui, inclusive, com o doutor Diego Casé, que é o advogado da vítima, que vai nos contar. Há quanto tempo essa mulher vinha sendo agredida? Foram 5 anos de um relacionamento extremamente abusivo. Desde setembro, quando ela nos procurou, porque tinha sido agredida numa madrugada em seu apartamento pelo senhor Cauê Seabra, agredida fisicamente, o que ficou comprovado no exame de corpo de delito junto à delegacia da mulher, que instaurou um inquérito e começou a apurar a situação. Foram vistas várias conversas, prints, áudios e os vídeos de vários dias das câmeras de segurança do próprio apartamento, que evidenciaram uma série de outras formas de violência. Violência física, moral, psicológica e patrimonial. A senhora Micaela era forçada a entregar ao senhor Cauê toda a remuneração que ela recebia do seu trabalho durante o mês para que ele tivesse o total controle e domínio sobre ela. Então, a violência psicológica também se evidencia nesse caso e alerta várias outras mulheres que vivem numa situação como essa. Então, foram 5 anos de um sofrimento que culminou nessa agressão física e que houve esse desfecho de ter uma medida protetiva que o proíbe de entrar em contato com ela, de se comunicar, e iniciou a investigação que agora deve ter o seu desfecho final. Doutor, me diga uma coisa, com relação àquela imagem que ele aparece com a arma na mão, próximo às 2 crianças, quais são os crimes que, além de violência doméstica, esse psiquiatra pode incorrer? Veja, são várias formas de violência que são previstas na Lei Maria da Penha, como a gente vinha dizendo, que dentre elas tem a psicológica. A ameaça com o uso de arma de fogo no âmbito de casa, na presença dos filhos, é uma ameaça que deve ser qualificada.
Uma ameaça cuja pena deve ser aumentada para que tenha-se o rigor da gravidade do fato. E foram inúmeros fatos assim, né? Os vídeos evidenciam que chegou a ter disparos de arma de fogo dentro de casa, o que foi confirmado também com testemunhas que foram ouvidas do próprio condomínio. Então, assim, maiores informações sobre o desfecho, a tipificação, quais são os crimes, eu vou me reservar porque o inquérito segue sob segredo de justiça. Mas o que se evidenciou até então mostra que a vítima sofria e sofre uma violência porque a manifestação dele, tentando desqualificá-la psicologicamente, trazendo os efeitos de uma violência psicológica como se fosse a causa, é prova de uma violência moral contra a mulher. Inclusive, ele divulgou vídeos, né, que mostram a vítima como ele quer mostrar, numa condição de acusada. A defesa também deve entrar com alguma ação com relação à imagem da médica, que, além de toda a violência que passou, ainda teve sua imagem também exposta de uma maneira terrível. Com toda certeza, nós vamos adotar todas as medidas legais diante da representação que foi feita, em nota e por vídeo, com claro viés difamatório. E fora do contexto, manipulado para isso. Aquele vídeo, por exemplo, que foi veiculado pela defesa ou de alguma forma pela imprensa, que mostra ela tendo uma reação a uma violência psicológica, não mostra a causa. Isso é típico de violências domésticas. Tenta-se criminalizar a vítima após uma série de violências que ela vinha sofrendo. Então, ela, inclusive, foi diagnosticada de forma falsamente, né? Nunca teve qualquer tipo de transtorno diagnosticado, foi colocado isso em nota. A gente vai adotar todas as medidas cabíveis, vamos representar criminalmente, porque foi mais uma violência moral cometida contra a senhora Micaela. Com relação a essas crianças, a defesa deve entrar com algum pedido de afastamento do pai, já que houve toda aquela cena de violência com arma próximo aos filhos? É importante esclarecer isso. Já existe uma ação, né, na Justiça de Família, em que liminarmente já foi feita a guarda unilateral para a senhora Micaela Lacerda, diante de todo esse cenário que ficou comprovado nos autos de violência doméstica. Há uma regulamentação de visita já em que se restringe a visitação do pai, justamente porque se percebe a necessidade de se acautelar essas crianças desse contexto que conviviam com todos esses quadros de violência. Então a guarda, por decisão judicial, já foi mantida, inclusive no Tribunal de Justiça, é unilateral da mãe que vinha sofrendo esse quadro de violência. Eu conversava com uma amiga dela, inclusive a gente tentava entrevista com a própria vítima, com a Micaela, e disse que ela está muito abalada psicologicamente, principalmente por alguns comentários das redes sociais. Hoje, o senhor conversou com ela, como é que ela se encontra? Nós conversamos, ela se surpreendeu com as notícias. A gente realmente assim não esperava uma repercussão nesse ponto de tentar desqualificar a vítima. Tantas e tantas situações de violência doméstica são evidenciadas, a imprensa faz o seu papel, mostra qual é o desfecho desses agressores e mesmo assim, quando são confrontados pelas próprias atitudes, eles ainda tentam cometer mais violência, criminalizando a própria vítima. E isso com certeza trouxe um abalo psicológico, perpetuou o abalo psicológico, todo um quadro de violência psicológica, por isso que ela não tem condições de se manifestar, mas a gente está à disposição da justiça, sobretudo para esclarecer todos os fatos e aguarda um desfecho positivo que seja feita a justiça por Micaela Lacerda e por todas as mulheres vítimas de situações semelhantes. Obrigada, doutor. A você, mulher, não se cale. A Lei Maria da Penha está aí para ser cumprida. Nós não podemos ver cenas grotescas como essas e se calar diante de tal injustiça. Volto contigo, Paulo Neto. Absurdamente, a gente se choca enquanto mulher em ver tanta violência e principalmente na frente dos nossos filhos. É contigo, vice Paulo. Difícil ver imagens como essa. Difícil, Jacelino. Um abraço a você, agradecer ao advogado da vítima. Aí vamos para o outro lado, né? Vamos para outra parte. Nós ouvimos o advogado da vítima, da mulher. Agora vamos à defesa do médico, que se pronunciou através de uma nota, tá? Que diz o seguinte: a defesa nega que o médico tenha cometido qualquer lesão corporal contra a sua ex-esposa, que ele foi a vítima de um gênio irascível de sua ex-esposa, diagnosticada com síndrome de borderline, cujos surtos psicóticos são por todos conhecidos, além de constantes ameaças de morte por parte dos seus parentes. Medidas protetivas requeridas e deferidas no dia 1º de setembro estão sendo todas cumpridas, presumindo que a estranha súbita aparição midiática tenha sido uma represália à recusa do médico em atender ao desejo da jovem de contrair matrimônio religioso na sexta-feira, dia 13 de outubro. Por fim, em respeito do sigilo que se abate sobre o processo, não mais pode falar, assino a nota os advogados Ravi Vasconcelos e Aécio Farias Filho. Ou seja, a defesa do médico acusa a médica.
Inclusive, liberando um vídeo dela, esse vídeo aí, ela chutando a varanda, ó. Olha só. Olha só. Esse vídeo é a continuação. Reparem só, gente. Existem duas crianças nessa cena. Dois bebês. Uma na cama e outra no bercinho ali, ó. Tá vendo? Duas. E em praticamente todas as cenas que nós mostramos, quase todas, existe pelo menos uma criança vendo tudo, inclusive a maiorzinha, tentando interferir numa das discussões. Aí eu pergunto, se a médica tiver um problema psicológico, o tipo de ajuda que ela merece é esse? É esse? Ela com um filho no colo, ser cuspida pelo companheiro? Se a mulher tem surtos, em nenhum momento nós estamos vendo aí imagens dela com arma branca, arma de fogo. Pelo contrário, quem tá com arma de fogo na mão é ele. Tá? É isso que a mulher merece? Por ter um problema psicológico? Por ter uma síndrome? Eu tô dizendo aqui com base no que disse a defesa. Se for verdade, é esse o tratamento que ela merece? Apanhar? O que ela merece é ser ameaçada? Não, né, gente? Não. Essa mulher, ela precisaria de ajuda, de amor, de compreensão. Se o marido não quisesse mais, deixasse. Olha aí a arma. Eu não vi em nenhum momento, nem pelas imagens divulgadas por ela, por ele, pela defesa dela. Mostrando todas aqui no programa. Se vier aparecer uma outra imagem amanhã, eu comento sobre ela. Mas as que eu tô vendo aqui não mostram que essa mulher, em momento algum, colocou a vida desse homem em risco. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Então vamos saber da Polícia Civil quais são as novidades, o que é que se já tem de investigado até o momento. Glaucia Araújo está ao vivo, traz todas as informações pra gente. Difícil, minha amiga, boa tarde pra você. Difícil e dolorido, viu, Paulo Neto? Porque essas imagens aí, elas ferem todas as mulheres. É muito complicado falar de uma violência como essa e não se sentir também dolorida, porque faz parte da nossa vida hoje em dia a gente falar sobre a violência contra a mulher. Toda hora a gente está contando um caso aqui no Correio Verdade, toda hora tem uma mulher sendo agredida a cada minuto e essas mulheres, elas muitas vezes precisam ficar caladas porque convivem com esse agressor e têm muito medo de denunciar. Boa tarde para você, boa tarde para todos que estão com a gente aqui no Correio Verdade. Eu tenho a resposta da Polícia Civil, porque foi solicitado pela nossa produção, e eles mandaram em nota, através da coordenação da Delegacia das Mulheres aqui do estado da Paraíba. A coordenação, ela informou que todos os procedimentos estão sendo realizados e que as pessoas já começaram a ser ouvidas, tanto as testemunhas dessas agressões, quanto as pessoas que são o acusado e também a vítima. E informa que, como em todos os casos que falam sobre violência contra a mulher, os detalhes da investigação, eles não podem vir a público, sob pena de expor as pessoas envolvidas, sobretudo a vítima. E, no entanto, diz que para fins de esclarecimento foram requeridas pela Polícia Civil medidas protetivas de urgência desde o dia 1º de setembro deste ano em favor da vítima, as quais foram deferidas pelo Poder Judiciário. Agora é aguardar que esse processo continue, que essa investigação continue, para que ele sim possa pagar pelo crime que cometeu, se esse for o entendimento da Justiça. Eu volto com você, Paulo Neto. Já o segundo caso, envolvendo o médico que nós mostramos aqui recentemente no programa, agredindo companheiras ou ex-companheiras. Não é?
Aí você me pergunta, Paulo Neto, eles estão presos? Nem foram. Não. E provavelmente, Não. se novos fatos não ocorrerem até o julgamento, não irão presos. Não. É o que diz a lei. É a lei. Já existe a medida protetiva, até a nota da defesa do acusado já diz que ele está cumprindo as medidas protetivas, não é? Distanciamento, tal. Eu lamento muito ter que mostrar isso para Paraíba. Isso que nós estamos vendo às 12h20, isso aqui não é uma briga de casal. Briga de casal, discussão de casal não é isso. Isso é agressão. Isso é covardia. 12h20.